Olá, amigo. Eu sou o pastor Gilberto Tais e eu vim aqui para te dar as boas-vindas ao nosso canal Fé ou Fideísmo. Esse canal existe para você, para levar até você conteúdo bíblico, teológico, arqueológico, mensagens inspiradoras que tocam o coração e que nos preparam para a eternidade. Portanto, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação das novas postagens do canal. Então, que Deus te abençoe e que o conteúdo deste canal possa enriquecer a sua vida. Sentiram minha falta? Não responda, não precisa responder. Foi uma pergunta retórica. Queridos, vamos dar continuidade aqui de onde nós paramos. Eu falava para vocês que a reação natural de Deus, vamos lá? A reação natural de Deus ao pecado é a sua ira. Essa é a reação natural de Deus ao pecado. Então o pecado ele pode ser demonstrado de diversas formas, tá? O pecado ele pode ser visto de diversas maneiras e a gente viu a profundidade que é o pecado. Ele não é apenas um ato. Então quem pensa que, não estou praticando atos pecaminosos, logo eu não sou mais um pecador, estou bem na fita. Não, você está muito mal, eu também. Por mais que, como disse o professor Constantino em uma outra palestra, se a partir de hoje nós não pecássemos mais, estaríamos em débito com Deus. Mesmo se cometer nenhum pecado, sim, ainda assim estaríamos em débito com Deus. Porque o passado eu já pequei. E deixa eu dizer uma coisa, mesmo que no passado eu ainda tivesse uma vida toda justa, mesmo assim eu estaria em débito com Deus sempre, porque eu já nasci pecador. Então a reação natural de Deus ao pecado é a sua ira. Então qual é a solução para o pecado? O Evangelho. A reação natural de Deus é a sua ira e a solução para o pecado é o Evangelho. E onde é que eu encontro isso? Pode aumentar um pouquinho mais aqui esse áudio. Desse microfone aqui, por favor. Eu vou falar um pouquinho mais baixo, prometo. Vamos abrir a Bíblia em Romanos então para a gente ver isso aí. Vamos ver o Evangelho como a solução para o pecado. E aqui nós temos Romanos capítulo 1, verso 1 a 5. Nós temos então o conteúdo do Evangelho. O que é Evangelho? Quem arrisca? O que é o Evangelho? A gente costuma dizer que o Evangelho são as boas novas. Não está errado, mas essa é uma definição limitada, pequena. Veja o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 1 e os versos 1 a 5. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo, ele diz que foi separado para o Evangelho. E agora Paulo então vai dizer o que é este Evangelho. Ele diz assim, o qual o quê? O Evangelho, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. E aí vem o verso 3. Acerca, aqui agora é o conteúdo. Do que se trata o Evangelho? Acerca de seu filho, aqui está o conteúdo do Evangelho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então eu tenho aqui Jesus Cristo encarnado, declarado Filho de Deus em poder, Jesus Cristo divino, o Espírito da santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, através do Evangelho nós recebemos o quê? Paulo recebeu o quê? Graça e apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então aqui está o conteúdo do Evangelho. Do que trata o Evangelho? O Evangelho trata de quê? Trata-se de Jesus Cristo. E ele encarnado, Jesus divino, Jesus Cristo nosso Senhor. Simples, olha aqui, a palavra de Deus está dizendo. Eu fui chamado para o Evangelho, acerca de Jesus Cristo em carne, filho de Davi, Jesus Cristo divino, Jesus Cristo nosso Senhor.
Este é o conteúdo do Evangelho. Então, resuma o conteúdo do Evangelho para mim, é Jesus. Este é o conteúdo do Evangelho. Jesus Cristo é o conteúdo do Evangelho. E por que é Jesus divino e por que Jesus é encarnado? Simples, Jesus ele precisava vir como homem para morrer, porque Deus não morre. Deus não pode morrer. E pastor, há um texto no livro Desejado de Todas as Nações que diz: foi a humanidade de Cristo quem morreu, não a sua divindade. Porque Deus não pode morrer. Precisava vir como homem para vindicar o caráter de Deus obedecendo à lei. Mas ele também precisava ser divino para ser o Salvador. Só Deus tem o poder de devolver a vida que perdeu. E aí há um mistério fantástico, porque essa fusão é estranha. E você não adianta me perguntar: tá, pastor, então como é que foi? Na cruz, a divindade saiu, ficou olhando. E como é que ele morre e a divindade está ali dentro, mas não morreu? Como que fica? A Bíblia chama o mistério da encarnação. E o Espírito de Profecia diz que isso será um mistério por toda a eternidade. Então não tenta entender. A gente aceita. Tem coisas que não dá realmente para a gente entender. Mas eu quero perguntar a ele como foi esse processo. Eu sei que o que está escrito pela pena inspirada é de que a divindade não sucumbiu e morreu. A humanidade morreu. Isso é o que está escrito. E eu não vou até aí. Além disso, eu não me atrevo aí. Quando foi ouvida a voz do túmulo de Cristo, a voz do poderoso anjo dizendo: teu pai te chama. Como foi que Cristo ressuscitou? O que você acha? Veio alguém ressuscitá-lo? Não, o anjo chegou lá e disse: Jesus, o teu pai te chama. Sabe o que aconteceu? O Salvador saiu do sepulcro pela vida que havia nele mesmo, pela vida que havia em si mesmo. Provou-se então a verdade de suas palavras: dou a minha vida e torno a tomá-la. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Jesus voltou à vida pela vida que havia nele. Como, pastor? Como ele estava vivo ou estava morto? Meu irmão, não me pergunte não. Não me pergunte não já disse. A gente aceita. Eu sei que a humanidade estava morta. Jesus estava realmente morto. Mas quando o anjo disse: teu pai te chama, a divindade trouxe ele de volta à vida. Como? Lá no céu a gente vai descobrir como é que foi. Por enquanto a gente aceita. Bom, o texto diz que o evangelho da graça e apostolado. Pastor, o que é graça? A gente já falou isso aqui exaustivamente nesses últimos dias. Eu não vou gastar tempo falando do que é graça, porque você já sabe o que é graça, tá? Muito bem. A gente pode resumir, então, a gente já viu o que é o conteúdo do Evangelho. Graça, durante todo esse período, a gente já viu que trata-se de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez no Calvário. Mas o que é Evangelho? Eu não defini Evangelho. Eu falei o conteúdo do Evangelho. Qual é o conteúdo do Evangelho? Jesus Cristo encarnado, Jesus Cristo divino e Jesus Cristo nosso. Isso é o conteúdo do Evangelho. Mas o que é Evangelho? Em Romanos 1, verso 16 diz o quê? Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é o quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de quem? Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, eu já disse para você que o conteúdo do Evangelho resume-se em Jesus Cristo. E se o conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo, eu estou dizendo, na verdade eu não, Paulo diz que este conteúdo, isto é, Jesus Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bênção! E eu não escutei nenhum amém. O povo que está em casa também não escutou. Amém. Jesus Cristo, ele é o poder de Deus. Sabe qual é a palavra utilizada aqui para poder? Essa palavra grega aí. Dinamis. Dinamis. Daí vem a palavra dinamite. Bom, dinamite tem os seus efeitos, né? Causa uma explosão e tal. Mas vamos falar do poder de Deus? Rapidinho. Só para a gente entender o que é o poder de Deus. Vamos lá? Vamos viajar aqui agora um pouquinho na ciência. Qual a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por... Para trocar em miúdos, para ficar fácil a sua compreensão. O que representa 300 mil quilômetros por segundo? Pastor, eu não sei. Isso significa aqui, ó, 1 segundo de relógio, ó, pronto. Se você viajasse na velocidade da luz, se você fosse capaz de andar na velocidade da luz, o que ia acontecer? Você sairia daqui agora e, ó, pronto, você teria dado 8 voltas ao redor da Terra. Você viajou na velocidade da
Não estou falando de você ir daqui na China, não. Estou falando de você rodar a Terra 8 vezes em 1 segundo. Essa é a velocidade da luz. Existe medida para cada coisa. Então eu não digo assim, irmãos, daqui para João Pessoa, dá quantos metros mesmo? Ou quantos centímetros daqui em João Pessoa? Você vai gastar meia hora fazendo cálculo aí para me mandar. Porque daqui para João Pessoa se mede em... e quantos quilômetros a gente compra de tecido para fazer uma camisa? Não, pastor, já não é em quilômetro, é em centímetro, no máximo em metro. Você percebe que tem uma medida para cada coisa? Como o universo ele é grande demais, não dá para ser medido assim em quilômetros. Nós não medimos o universo em quilômetros. O universo ele é medido em anos-luz, porque é grande demais. O que é anos-luz? É a quantidade de quilômetros que a luz viaja em um ano. Então eu vou aqui. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Então aí eu vou multiplicar por 60 para eu ter quanto ela viaja por minuto. Então ela vai viajar 18 milhões de quilômetros por minuto. Aí eu vou multiplicar agora por mais 60. E aí, é por 24. Não, deixa eu ver aqui. Estou confundindo aqui os negócios. E agora eu vou pegar os 18 milhões e vou multiplicar agora por 60, para eu saber quanto a luz viaja em 1 hora. E ela vai viajar 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros em 1 hora. Passou 1 hora de relógio, ela viajou 1 bilhão de quilômetros. Que maravilha. Aí eu vou multiplicar por 24, para saber quanto é que ela viaja em um dia. Eu já não sei quase a conta. É 25 bilhões 920 milhões de quilômetros em um dia. Agora eu tenho que multiplicar por 360, para saber quanto ela viaja em um ano. Aí agora eu já não sei não, realmente. Mas é em torno de 9,4 trilhões de quilômetros em um ano. Então, a luz consegue viajar 9,4 trilhões de quilômetros em um ano. É muito, né? Dizem os especialistas que o universo tem 156 bilhões de anos-luz. Só tem um problema nessa teoria. É que nunca teve um cientista para chegar aqui no fim do universo. Ei, tu tá no fim? Tô, cheguei no fim. Tem o que depois daí? Não sei não, mas aqui é o fim. É tipo uma parede aqui, do lado de lá não tem mais nada. E você? Não, também cheguei no fim, tô cá no fim. Estou no fim, aí tem o que também? É tipo uma parede aqui. Então, passa a régua aí para a gente medir agora. São estimativas. E é impressionante que as estimativas são alguns milhões de anos para mais ou alguns milhões de anos para menos. O problema é que ninguém nunca chegou ao fim para confirmar se é isso mesmo. Mas se for 156 bilhões de anos-luz, o tamanho do universo, então você tem que pegar 156 bilhões e multiplicar pelos 9,4 trilhões de quilômetros para saber quantos quilômetros tem. Aí dá isso aí, ó. Esse número aí, não sei como é que aí agora realmente eu não sei. Mas é, sei lá, sextilhão, setilhão, nem sei como é que se pronuncia isso daí. Para você ter uma ideia da nossa Via Láctea. Nossa Via Láctea, ela é uma das menores, ela não é tão grande no universo. E a nossa galáxia, né, que é a Via Láctea, vamos imaginar que você queira atravessar ela. Imagine que essa mesinha aqui é a Via Láctea, olha. Aí você diz assim, rapaz, eu vou viajar. Hoje eu vou fazer aquela viagem, vou sair da ponta da nossa Via Láctea e vou atravessar. Pronto, cheguei na ponta de cá. Mas na velocidade da luz, não pode parar para beber água não, nem para descansar, é correndo direto na velocidade da luz. Aí você saiu daqui hoje e você vai atravessar a Via Láctea. Aí você chegou aqui, sabe quantos anos passaram-se? Para você viajar a Via Láctea? Na velocidade da luz. Você saiu daqui hoje e chegou cá. Quanto tempo passou? 120 mil anos. 100 mil a 120 mil anos. Viajando na velocidade da luz. Ei, agora olha aqui para mim. Você já parou para pensar no tamanho da mão de Deus para fazer a Via Láctea? Deus pegando a Via Láctea assim com a sua mão. Imagine aqui, ó, a Via Láctea. Vou puxar ela para cá, vem para cá. Aí ele dá um zoom assim, ó, amplia. Cheguei no sistema solar, pega a Terra, bota aqui, pega outro, bota cá, vem para cá, tu roda aqui, começa a rodar. Diminui, zoom, diminui. Agora, pô, a galáxia tá legal, tá perfeito. Fica aqui, galáxia, que eu vou fazer uma outra galáxia maior do que você. Já imaginou o tamanho de Deus? Sabe o que Paulo diz acerca do Evangelho? É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora me diga, se um poder desse
está disponível para te salvar, como é que tu vai se perder, meu irmão? Se um Deus poderoso desse tamanho, que é capaz de fazer tudo isso, se o poder dele está disponível para te salvar, você só se perde se quiser. Você entendeu? O evangelho é o poder de Deus para a tua salvação. Então como é que você vai se perder? Só se você quiser. Porque um poder ilimitado desse, disponível para te salvar, só um bobo para se perder. O que eu posso então fazer para a minha salvação? Nada. Porque todo esse poder está disponível para me salvar. E eu quero analisar com vocês Efésios capítulo 1, verso 3 a 5. E aí a gente vai partir para o final. E Efésios capítulo 1, verso 3 a 5, diz o seguinte, olha, vamos ver aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde, queridos? Aonde? Nos lugares celestiais, em Cristo. E diz mais, como também nos elegeu nele, em Jesus Cristo, nos elegeu, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui está simples. A salvação aqui é demonstrada de maneira muito clara. Olha como é o processo de salvação. As bênçãos foram dadas a quem? Vamos ver aqui o texto. Foi dada a mim ou foi dada a Cristo? Olha o que diz o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos foram dadas a Cristo no céu. Aqui diz, nas regiões celestes. Não foi aqui na terra. Portanto, nada do que eu faça pode merecer essas bênçãos. Segundo, foi antes da fundação do mundo. Eu não estava lá, você estava? Eu também não estava. Terceiro, a Bíblia diz, ele nos elegeu, nos predestinou. Você ajudou no processo? Senhor, o senhor está predestinando o povo aí? Então, peraí, calma aí, deixa eu dar uma ajudinha aí, bota aí meu nome aí para predestinação. Predestina eu também aí para salvação. Pronto, estou predestinado. Você estava lá? Não! Ele, porque ele quis, predestinou todos para a salvação. Agora, alguns não querem, né? E aqui eu não estou falando da predestinação calvinista, determinista. Estou falando que a predestinação bíblica, né? Quando a Bíblia fala que Deus nos predestinou, só existe a predestinação para a salvação. O desejo de Deus era que todos se salvassem, mas tem aqueles que rejeitam a salvação. Ele nos predestinou, então eu não fiz nada. Então perceba, as bênçãos foram dadas a Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Onde? Nas regiões celestes. E eu posso então concluir que a salvação é algo fora de mim, porque não foi na terra, foi lá no céu. Antes de mim, porque foi na fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e sem minha participação. Eu não ajudei no processo. Percebeu o que é salvação? Salvação é algo antes de mim, fora de mim e sem a minha participação. Você tem que entender isso para você conceber a ideia, enraizar a ideia de que não há nada que você possa fazer que mereça a salvação. Foi Deus quem quis lhe dar. Tudo se concentra em Deus e nada em você. Mas eu não tenho que aceitar, pastor, até o processo de aceitação tem Deus envolvido. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Pastor, até isso. É para que você entenda que realmente não vem nada de você. Tudo bem, já entendi. Não há nada que eu faça para merecer a salvação. Não. A salvação é algo antes de mim, fora de mim, sem minha participação. Isso. Foi Deus quem fez tudo para que eu pudesse ser salvo. Exatamente. Tá bom. Então como é que eu posso entender Tiago 2,24 e Romanos 3,28 e 4, verso 2 e 3? E aqui nós vamos encerrar. Eu primeiro precisava te mostrar tudo isso para depois te mostrar Paulo e Tiago. A disputa teológica entre Paulo e Tiago, se é que há uma disputa teológica. Vamos ler? Vamos ler primeiro Romanos 3,28? Romanos capítulo 3 e o verso 28. Vamos lá. Romanos 3,28, Paulo diz assim: concluímos, aqui é a conclusão.
Concluímos. Qual é a conclusão? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Grave esse texto. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Romanos 4, verso 2 e 3. Eu vou deixar essa parte, eu não vou ler agora não, vamos ler Tiago logo. Deixa o dedo marcado aí em Romanos, tá? A gente vê rapidinho esse texto de Romanos capítulo 4, mas vamos ver Tiago primeiro. A gente vê a disputa primeiro e depois a gente vê a resposta. Tiago capítulo 2, o verso 24 diz assim: Vedes então, concluímos pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está aí na sua Bíblia desse jeito? Então lá. Tiago 2,24. Concluímos, pois, vede então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. E agora me explique, pastor. É justificado com obras ou sem obras? O que você acha? Quem está certo, Tiago ou Paulo? Tá, os dois estão certos, legal. Então você tem que harmonizar os dois. Como é que a gente faz isso? Se os dois estão certos, eu tenho que entender pelo menos uma coisa. Eles não estão falando do mesmo assunto. Eles não estão abordando exatamente a mesma coisa. E como é que eu vou entender o processo? Simples. O contexto que Paulo usou, graças a Deus, foi o mesmo contexto que Tiago usou. Ou melhor, o mesmo personagem. Um usou para ilustrar algo, um personagem bíblico para ilustrar. E o outro usou o mesmo personagem bíblico para ilustrar. E a gente vai achar a resposta no exemplo que é dado. Vamos lá? Romanos capítulo 4, verso 2 a 3. Não tire o dedo lá do livro de Tiago, a gente vai voltar nele, tá? E diz aqui, porque se Abraão foi... Vamos ler o verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Aí ele vai citar o texto. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como? Paulo está falando de justiça o quê? Imputada. Vocês têm que lembrar do que eu falei no início do sermão. Lembra que antes de chegar aqui, eu tive que explicar tudo o que é justiça imputada, o que é justiça comunicada, qual é a justiça que dá o direito ao céu, o título ao céu? Justiça imputada. E a justiça comunicada é o quê? A adaptação para ele. Vocês estão 10, parabéns, é isso. Quando você tem esse contexto em mente, você sabe o que é um e outro, fica fácil entender. Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Diz a Escritura, Paulo falou. Agora eu tenho que saber quando é que isso aconteceu. Para eu saber, eu vou voltar lá em Gênesis, rapidinho aí, ó. Gênesis 15. A gente precisa saber quando isso aconteceu. Vamos lá? Gênesis capítulo 15. O título do capítulo já diz assim: Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas, verso 1. Veio o Senhor a Abraão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois sem filhos eu estou, não é? E o meu mordomo na minha casa é Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que o Senhor não tem me dado semente, eis que eu sou nascido da minha casa, um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Abraão está conversando com Deus e dizendo assim: Senhor, eu posso até ter uma descendência, mas vai ser por um escravo meu aqui, alguém que trabalha na minha casa, que eu não tenho filhos. Deus então promete. Deus no verso 5 diz assim: Levou ele para fora e disse: Olha para as estrelas, olha para o céu e conta as estrelas, se podes contar. Assim será a tua semente. Verso 6. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como
Aí a gente volta em Romanos. Romanos 4. Romanos 4, verso 3. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como? Então está citando esse texto de Gênesis 15, verso 6. Ótimo. Presta atenção agora em mim aqui. Quando Abraão creu em Deus, ele já tinha um filho? Não. Se na Bíblia não tivesse escrito, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, você saberia que Abraão creu? Não, porque isso aconteceu aonde? Aqui. Ele creu. E isso foi imputado como justiça. Deus disse, eu vou te dar uma descendência. Abraão creu. Deus disse assim, você vai contar as estrelas do céu. Conta aí. Não posso contar, pois assim vai ser a tua semente. E Abraão creu em Deus, ele teve fé. Ele creu. Pronto, aí Deus imputou a justiça nele. Mas não é algo visível. Não é algo que eu vejo. Se não estivesse escrito, ninguém saberia. Foi importante para Deus. Deus soube. E isso é o mais importante. Deus sabia que Abraão tinha crido. E colocou, imputou nele, creditou a ele a sua justiça. Justiça imputada. Esta é para salvação. Agora vamos para Tiago. Tiago também cita Abraão. Olha que coisa interessante. Tiago cita Abraão. Vamos lá, Tiago capítulo 2. Vamos ver aqui. Então, no capítulo 2 do livro de Tiago, ele diz, vedes, verso 24, que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras da lei. Agora vamos ver o contexto. O contexto, verso 21. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Opa, que interessante. Não foi ele justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Oh, que coisa impressionante! Tiago não está falando de justiça imputada. Tiago está falando de justiça comunicada, santificação. Aqui é visível, aqui são obras. Mas lembre-se, as obras são a minha adaptação, mas o título para o céu é a justiça imputada. Volta para mim. Se Abraão, naquele momento do Gênesis 15, ele nem tinha filho, mas ele creu em Deus. Se ele tivesse morrido ali, a justiça teria sido imputada, ele estava salvo. Não foi oferecer Isaque que fez com que Abraão fosse salvo. Estamos falando de coisas distintas aqui. Quando Abraão creu, isso foi manifesto através de suas obras. Justiça comunicada. E é por isso que Tiago vai dizer aqui mais na frente, aquilo que aconteceu lá atrás, creu Abraão em Deus, se cumpre aqui agora. Porque a fé foi aperfeiçoada. Agora é algo o quê? Visível, palpável. Agora a história está aí para você ver. Você consegue saber se Abraão realmente tinha fé? Para Deus, para todos os efeitos, a fé de Abraão foi suficiente para ele ser considerado justo e declarado justo em que momento? Quando ele creu, não quando ele ofereceu Isaque. Mas eu e você, mortais e pecadores, precisamos de algo mais, porque para a gente parece que só a teoria não é suficiente, né? Aí Deus chega e diz assim, Abraão, vai lá, oferece o teu filho. Seja sincero, você acha que Deus realmente precisa disso? Vou aqui pedir a Abraão para ele sacrificar o seu filho, que é para ele provar para mim que ele tem fé. Deus precisa disso? Deus sabia que Abraão tinha ou não tinha fé? Sabia ou não sabia? Se Deus sabia, para que pedir? Por causa de mim e de você. Por minha causa, por sua causa. Porque eu precisava realmente saber se Abraão tinha fé ou não. E como é que eu sei que Abraão era o pai da fé? Não é porque ele creu. Deus sabia, através da crença. Mas quando a gente diz assim, olha, Abraão era um homem de fé. Ninguém diz assim, porque Deus prometeu que ele teria um filho e ele creu. Isso foi imputado como justiça. Quando a gente diz assim, Abraão era o pai da fé. Por que a gente diz isso? Porque a gente testificou que ele realmente tinha fé. Como? Através das suas obras. Justiça comunicada.
ela não serve para a salvação. Ela não salva ninguém. Abraão não ficou mais aceito de... Pronto, Abraão, agora que você ofereceu Isaac, deixa eu colocar 2 pontos aqui na sua salvação. Estava com 2 só, agora vai ter mais 2. Vou anotar aqui, ó, mais 2. E se você fizer tudo bonitinho, vou botar mais uns 3 aqui, viu? Não existe. Não são as obras que vai contabilizando pontos lá no céu. Abraão ofereceu Isaac, ponto para Abraão. Agora Abraão não mentiu, ponto para Abraão. Eita, Abraão mentiu, disse que Sara não era mulher. Abraão, vou apagar um ponto seu aqui, porque você mentiu. Mas eu não ofereci Isaac, mas agora eu vou tirar um ponto. Calma aí. Você tem que chegar a 10. Gente, isso é ridículo, não existe. Nas nossas obras não vão contando pontos lá no céu. Para que existem as obras? Tiago explica. Com as minhas obras, com as nossas obras, nós declaramos que de fato temos fé. E aqui eu vou dizer uma coisa para você muito importante. Nem todo aquele que tem obras tem fé. As boas obras nem sempre são sinônimos de uma pessoa que realmente tem fé. Mas é impossível aquele que tem realmente fé não apresentar boas obras. Há muita gente aí que tem boas obras. Você olha e diz, rapaz, para que gente mais caridosa do que os nossos queridos irmãos espíritas? Tem obras de caridade, fazem muitas coisas boas. Mas isso não é suficiente para a salvação, porque obras nunca ajudou no processo da salvação. Como é que eu entendo Paulo e como é que eu entendo Tiago? Eles estão brigando? Nada. Paulo está falando de justiça imputada, que é para salvação. Tiago está falando de justiça comunicada, que é a demonstração da salvação recebida. Um está falando da salvação que Cristo oferece, imputada ao pecador, creditada ao pecador, e o outro está falando da adaptação deste pecador para o céu, a demonstração pública de que ele realmente recebeu a justiça de Cristo. Aqui eu finalizo. Justiça comunicada, justiça imputada. Paulo e Tiago estavam falando de coisas distintas, não estavam falando do mesmo assunto. Deu para entender? Para a nossa salvação, o que é necessário? Quais foram as obras que aquele ladrão na cruz conseguiu apresentar para ser salvo? Tem certeza? Ele não conseguiu apresentar obras nenhuma. Ah, pastor, mas se ele tivesse saído, com certeza ele faria boas obras. Eu sei que ele faria, mas ele fez. Eu não quero saber o que ele faria se. Tem um monte de si aí, se, para mim não conta. Eu quero saber o que ele fez na prática. Sabe o que ele fez? Ô Senhor, lembra de mim. Ah, mas tu é um bandido, tu é um ladrão, tu é um cabra safado, fez tudo de errado, agora na hora de morrer, lembra de mim. Fique quieto. Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Mas ele fez o quê? Ele vai estar comigo no paraíso. Mas ele não... Cadê as obras? Ele vai estar comigo no paraíso. Acabou. Mas não teve obras. Mas e se ele tivesse saído da cruz, ele teria, mas não teve obras. Graça. Justiça